Olá, essa é a segunda aula do módulo 4 do nosso percurso de deficiência intelectual. Hoje falaremos da Lei 13.146 de 2015, conhecida como Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência ou Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vamos conhecer para atuar? Iniciaremos com a frase do senador Paulo Paim. O Estatuto é nova forma de perceber o ser humano em sua força e fragilidade, nova forma de compreender que a diversidade é traço que não tem que separar as pessoas, mas uni-las, um sentimento de identidade e pertencimento, de ir e vir pelos caminhos e espaços. O que ele está dizendo aqui vai muito além de um discurso político. São palavras que nasceram do diálogo de diversos movimentos sociais, né? Incluindo as pessoas com deficiência e seus familiares que lutam há décadas para que a diversidade seja vista como um valor e não como uma limitação. Então, quando fala aqui de força e fragilidade, Paim fala de todos nós, de cada pessoa que em algum momento, né, precisou que a sociedade enxergasse além das aparências e reconhecesse a humanidade presente em cada corpo diverso e sua história. Só para a gente contextualizar, ele é do Rio Grande do Sul e ele teve um papel central na criação da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, né, a chamada LBI, porque ele foi o autor do projeto que deu origem à lei. E esse projeto ele foi iniciado lá em 2000, quando ele ainda era deputado federal. Mas ele acompanhou toda a sua tramitação até a sanção que aconteceu em 2015. E aí ele já era senador, né? O seu envolvimento, ele não nasceu de uma pauta política momentânea, né? É mais de uma trajetória de defesa dos direitos humanos. Então, Paim foi o autor de outras legislações fundamentais, o conhecido também Estatuto do Idoso. Então, essa frase que eu li há pouco, ela está presente no projeto de lei, né? E ela expressa esse espírito, a convicção que a sociedade só será plenamente democrática quando todas as pessoas, né, independente de suas condições, puderem exercer seus direitos com igualdade de oportunidades. Então, o espírito da LBI, né, uma lei que marca a transição de uma sociedade que apenas acolhia, entre aspas, né, com ressalvas, para uma sociedade que entende que ela é diversa por natureza. Então, o convite é para a gente conhecer e assim poder atuar, compreender para assim transformar. Não apenas conhecer o texto da lei, né? Mas internalizar os princípios e a gente conseguir levá-los para além dos muros da escola, né? Para fora da escola, do dia a dia, porque a lei abarca vários contextos. Então, vamos entender no próximo slide sobre a tramitação. A LBI não surgiu nos gabinetes de forma isolada, né? Não foi algo que os políticos pensaram sozinhos para benefício de uma minoria. Ela nasceu da sociedade, nas ruas, né? Dos pensadores em universidades, das famílias, das pessoas com deficiência. E aí ela foi apresentada em 2000 pelo senador Paulo Paim, como a gente já conversou. E aí ele se tornou o porta-voz de um desejo que era coletivo, consolidar direitos para ampliar as oportunidades.
Então, esse processo legislativo, ele foi bem longo, como a gente pode ver aqui. Ele durou 15 anos. E mais de 1.500 encontros públicos foram possíveis. Entre eles, audiências, seminários, conferências regionais e nacionais. Aí a sociedade civil, as entidades de defesa dos direitos e as próprias pessoas com deficiência puderam participar ativamente para a construção desse projeto. Então, cada artigo aqui da LBI carrega a voz de quem participou, né? Isso significa que ela não é apenas uma questão técnica ou jurídica, né? Mas ela nasceu de um anseio social, uma questão humana. Obviamente, não foram todas as pessoas com deficiência, mas os seus representantes, né? Foram ouvidos várias esferas, né? Sociais de vários contextos que tinham esse interesse vivo. E aí, então, lá em 6 de julho de 2015, a lei foi sancionada. E ela abrange cerca de 46 milhões de brasileiros ou mais, estabelecendo o direito em áreas vitais como saúde, a própria educação, trabalho, reabilitação, transporte, lazer, acessibilidade. E são 127 artigos que procuram traduzir esse compromisso com os direitos humanos e a cidadania. Continuando falando sobre tramitação, a gente tem que ter em mente que sancionar a lei não significa que tudo está resolvido, obviamente. Para que a LBI tivesse efeito real, foi necessário revisar outras leis. E aí garantir que nenhum dispositivo legal fosse contrário aos princípios da inclusão previstos nesse projeto. Então, foram ajustados Código Eleitoral, Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, consolidação das leis do trabalho, né, a conhecida CLT, lei de improbidade administrativa, enfim. Mas é urgente também a gente esclarecer alguns termos, né? Porque esses ajustes, eles trouxeram avanços concretos, né? Por quê? Punições mais rigorosas para discriminação, por exemplo, direitos consolidados na educação, como a questão das matrículas, né, adequações, enfim, na saúde, no trabalho, esporte, assistência social, e aí tendo em mente fortalecer mesmo a cidadania e a inclusão. Então, a LBI seria o fio que une tudo isso, né? Todos esses dispositivos legais. E aí teria como base a dignidade humana, que deve ser o centro das decisões, né? A LBI, então, não é apenas um documento jurídico, ela procura ser um pacto ético da sociedade. Vamos para as disposições gerais no capítulo 1. Esse capítulo ele define objetivos, traz conceitos e princípios que orientam todas as ações dentro dessa lei. O artigo 1º, por exemplo, ele busca assegurar e promover as condições de igualdade, os direitos e liberdades fundamentais da pessoa com deficiência. Ele tenta garantir a inclusão social e a cidadania plena. Então, quando a Lei Brasileira de Inclusão traz também no artigo 2 uma outra definição, né? Quem é a pessoa com deficiência? Né? Que ele acaba com essa definição adotando uma mudança de paradigma. Então, lá no artigo 2, ele vai dizer
que a pessoa com deficiência é aquela que tem impedimentos a longo prazo, sejam eles físicos, mentais, intelectuais ou sensoriais, e que, em interação com as barreiras do ambiente, podem restringir ou impedir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, essa frase carrega um mundo de transformações, né? Ela representa a superação do modelo médico, né, biomédico, da deficiência, que predominou por décadas, e alcança o modelo social e principalmente a adoção do modelo biopsicossocial, que a gente vai ver lá que está fundamentada na CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidades e Capacidades e Saúde, né, publicada pela Organização da Mundial da Saúde, né, a OMS, lá em 2001. E a gente tem lá na nossa plataforma um vídeo curtinho, que ele até é interativo, que perpassa, né, essa questão histórica do modelo biomédico até chegar nessa concepção do modelo biopsicossocial. Então, a CIF, a classificação da deficiência, na CIF antiga, era baseada essencialmente na CID, né, no Código Internacional de Doenças, que também é da OMS. E o CID, como o próprio nome diz, tratava de deficiência como uma doença, né? Como algo a ser diagnosticado, tratado, reabilitado. Então, era uma lógica centrada no corpo biológico e nas limitações que ele trazia. Então, a pessoa era reduzida ao diagnóstico. Paralisia cerebral, deficiência intelectual, autismo, e assim por diante, né? O foco estava na lesão, não na interação da pessoa com o ambiente. Com a CIF de 2001, essa lógica muda completamente, né? Então, ela não apaga o corpo, não é isso, mas ela insere dentro de um contexto. Então, a CIF entende que a funcionalidade e incapacidades não pertencem apenas à pessoa, mas o resultado da relação entre o indivíduo e o meio, ou seja, o que define a limitação não é o diagnóstico em si, mas como o ambiente responde à diversidade humana. A CIF passa, então, a organizar a compreensão da deficiência em 4 dimensões. Vamos falar aqui rapidamente, embora a gente vai ter um momento para falar melhor dela. Funções de estrutura do corpo, que seria os aspectos biológicos, né, e fisiológicos, aquilo que antes era o foco exclusivo. O outro campo sobre atividades, que seria o que representa as ações e atividades que o indivíduo pode ou não pode realizar no cotidiano. Outro campo sobre participação, que é a dimensão social mesmo, relacionada ao envolvimento da pessoa na vida comunitária, né, educacional, cultural, profissional. Ele também verifica fatores contextuais, que se dividem em fatores ambientais ou pessoais. Os ambientais seriam como as barreiras físicas, comunicacionais, atitudinais. E os pessoais, como idade, motivação, experiência, formação, rede de apoio. Então, tudo isso é visto. Então, a CIF de agora, ela desloca o olhar da deficiência como uma limitação individual para uma condição relacional, que depende do contexto. Uma rampa mal projetada, ela pode gerar mais incapacidade que uma limitação motora. Então, está no ambiente, né? Uma escola sem mediação, por exemplo, comunicacional, pode gerar mais exclusão do que o diagnóstico em si. E é exatamente essa compreensão que a LBI incorpora em seu artigo 2º, né, no 2. Por isso, ela fala de impedimentos de longo prazo, só
com interação com as barreiras ambientais, né? O conceito de deficiência, então, passa a ser dinâmico, situacional e contextual, e não mais assim, fixo ou puramente médico. Aqui no Distrito Federal, essa perspectiva já foi explicitamente assumida no currículo em movimento, principalmente da educação especial, né? Ela faz referência à CIF. O currículo reconhece que o processo educacional precisa considerar as condições de funcionalidade e participação do estudante, e não apenas o diagnóstico clínico. Isso significa, por exemplo, que um aluno com diagnóstico de autismo pode ter altíssima funcionalidade social em contextos se estiverem estruturados, enquanto outros com o mesmo diagnóstico pode precisar de um apoio maior para participar. Então, o foco deixa de ser a deficiência, né, de colocá-los em caixinhas, e passa a ser a funcionalidade, o nível de participação, tipo de apoio que o contexto social ali naquele momento precisa oferecer para essa pessoa. Então, em síntese, quando olhamos para a deficiência dentro da visão da LBI, à luz da CIF, vemos que o foco se desloca da falta para a interação, da doença para a condição, da incapacidade para a possibilidade de participação. É quando o professor entende que isso acontece, ele muda a prática. Deixa de perguntar o que o aluno tem e perguntar o que esse aluno precisa para participar, né? E para de justificar a não aprendizagem no diagnóstico. Essa seria a essência da educação inclusiva, nessa perspectiva. Vamos aqui, então, né, falar sobre os conceitos chaves que também estão nas disposições gerais, que está lá no artigo 3º. Ela traz ele traz alguns conceitos importantes para a gente entender a lei de forma geral. Então, acessibilidade, desenho universal, tecnologia assistiva, barreiras, adaptações razoáveis, profissionais de apoio e até mesmo moradias inclusivas. Então, vamos entender mais ou menos o que cada conceito desse quer dizer, para que a gente possa se embasar no restante dos artigos da lei. Então, começamos pela acessibilidade. A LBI, ela define a acessibilidade como o acesso seguro e autônomo a espaços, serviços e informações. Isso significa que uma pessoa com deficiência deve circular, compreender e participar de forma plena da vida social, sem depender do outro para coisas básicas, né? Então, quando falamos em uma acessibilidade, não estamos falando apenas de rampas e elevadores, né, que vem à nossa mente. Embora, claro, eles sejam fundamentais. Estamos falando também de cardápios em braille, sites que funcionam com leitores de tela, vídeos de legenda em libras e até mesmo de atitudes acessíveis. Aquele cuidado de não infantilizar o aluno, de falar diretamente com a pessoa com deficiência e não com quem o acompanha, né? Então, a acessibilidade é um conjunto de condições materiais e simbólicas também, que tornam a participação possível, né? Mais plena. Agora, para isso, existe um outro conceito, o desenho universal. Ele permite acessibilidade, né? E é um conceito que muita gente associa apenas à educação, mas ele nasceu em outro campo, lá da arquitetura e do urbanismo, na década de 1990, mais ou menos, com o arquiteto norte-americano Ronald Mace, né?
A proposta de Macy era simples, mas bem poderosa. Projetar um ambiente, ou ambientes e produtos que pudessem ser utilizados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptações. Né? Isso significa, por exemplo, planejar desde o início de uma calçada com piso tátil, inclinação adequada, e não apenas construir uma calçada normal, já desde a sua criação pensar em todas as pessoas. Essa lógica migrou da arquitetura para o campo educacional, né? E aí inspirou o que a gente chama hoje de DUA, o Desenho Universal das Aprendizagens. O Ronald Macy era uma pessoa com deficiência física, né? Uma pessoa que ficava em cadeiras de rodas e sabia da necessidade, né? de adequações no espaço. Mas ele pensou, por que não já deixar o espaço adequado para qualquer pessoa, né? E não fazer toda a arquitetura para os típicos e pensar posteriormente em adequações. É importante frisar que no o desenho universal não é sinônimo de DUA, né? Como eu falei aqui, pontuei. O conceito primário, né? Primeiro, original, ele é muito mais amplo. E o DUA é uma das suas implicações pedagógicas, né? Que acaba sendo proposto lá nos currículos que pretendem ser flexíveis, né? Com metodologias que contemplem as diversas formas de aprender. Então, o DUA ele está dentro do desenho universal, pensado para diversos contextos. Outro termo essencial é tecnologia assistiva. Esse conceito ele abrange todos os recursos e estratégias que aumentem a autonomia e a funcionalidade e participação social das pessoas com deficiência. Então, aqui podemos pensar tanto em tecnologias complexas, como leitores de tela e cadeiras motorizadas, quanto em soluções simples, como talheres adaptados, pranchas de comunicação, aplicativos de voz. A tecnologia assistiva seria o que permite que cada pessoa use seu potencial máximo dentro de um contexto pensando na equidade. Mas, claro, para que tudo isso funcione, é preciso identificar o quê? O próximo conceito, as barreiras. Então, a LBI classifica em vários tipos de barreiras, né? As barreiras físicas, comunicacionais, atitudinais e as tecnológicas. As barreiras físicas seriam aquelas que impedem o acesso físico, né? Como degrau ou portas estreitas. A comunicacional estaria ligada à ausência de, por exemplo, libras, legendas ou materiais que seriam acessíveis. Já as barreiras atitudinais, que muitos estudiosos consideram que sejam as mais difíceis e desafiadoras, seriam os preconceitos, né? Que a gente chama dentro da deficiência o capacitismo, que é o olhar que reduz a pessoa à deficiência que ela tem, né? Como característica. E por fim, podemos também pensar nas barreiras tecnológicas, que aparecem quando os sistemas digitais são projetados pensando só nos típicos e não na diversidade, impedindo esse acesso. E hoje a gente precisa, né, de estar de forma mais inserido dentro do contexto tecnológico, pensando na tecnologia também de computador, né? Dessa linguagem de computação. E ela precisa estar acessível também. Nós temos também outro conceito importante para a gente entender agora e falarmos quando a gente chegar em outros contextos. Então, as adaptações razoáveis, que até muitas vezes pode gerar dúvida,
entre os professores, por exemplo, seriam as adequações de ajustes necessários, mas proporcionais, né? Que garantam igualdade de oportunidades. Então, razoável aqui não significa mínimo, mas sim aquilo que é possível e necessário dentro do contexto, sem descaracterizar o objetivo da atividade. Por exemplo, permitir que um aluno responda oralmente em vez de escrito, se isso não altera o propósito da avaliação. E ele necessite, se alterar o propósito da avaliação, na verdade, você precisa repensar a forma de avaliar aquela pessoa, que ela tem uma dificuldade motora, por exemplo, para poder fazer um registro. Ou o contrário, ela tem uma dificuldade de oralizar, ela poderia expressar essa resposta escrevendo ou com figuras, enfim, diversificar essa expressão, né, da resposta, que está previsto, inclusive, no conceito que falamos do desenho universal, assim como a forma como você vai expor os conteúdos, vamos dizer assim, propor, né, o desenvolvimento das habilidades seriam diversas para pegar a maior parte das pessoas possíveis, né? Você também daria essa oportunidade para que as pessoas pudessem se expressar, responder de diversas formas. A gente vai falar mais sobre o DUA, por exemplo, lá adiante no próximo módulo. Mas então, as adaptações razoáveis é aquilo que é possível dentro do contexto, né, reafirmando. Outro ponto muito importante previsto na LBI diz respeito aos profissionais de apoio, né? Aqui tem um troncamento importante, principalmente para a gente, dentro de sala de aula. Então, a lei cita diferentes figuras. Ela fala do atendente terapêutico, atendente pessoal, aliás, o acompanhante, o profissional de apoio escolar, fala também de intérprete de Libra, o guia intérprete, enfim. E os profissionais que atuam na rede de saúde, assistência social. Então, esses papéis foram criados para garantir o direito à participação, à comunicação, à autonomia da pessoa com deficiência. Então, seria uma forma também de transpor barreiras. No caso da escola, a gente fala muito do profissional de apoio escolar, né? Que seria um profissional essencial. Ele quem iria auxiliar nas atividades de alimentação, locomoção, higiene, mediação da rotina, sempre em articulação com o professor regente, né, e o professor do AEE, porque é importante destacar, né, que esse profissional ele não substitui o professor regente e não é responsável, por exemplo, pela elaboração das atividades pedagógicas. Mas nunca ficou muito claro em nenhuma legislação quais eram as suas funções específicas. Ele seria um mediador, né, que viabiliza a permanência e a participação do aluno dentro da escola. Mas a gente vai ter oportunidade de conversar sobre isso em outros momentos. Inclusive, é algo que suscitou muitas discussões no decreto atual, né, agora de 2025, que é o 12.686. Então, ele também falou, e lá atrás, né, mais organizado quais seriam as funções e até mesmo quais seriam a formação desse profissional, que também não é previsto aqui, não é descrito na legislação, por exemplo, na LBI. Mas ele também fala, a LBI também fala do atendente terapêutico, né, que é uma figura muito presente nas discussões educacionais atuais, especialmente em casos do TEA, né, do transtorno do espectro autista. A LBI ela não traz esse termo explicitamente, né? Ela garante o direito ao acompanhante especializado, o que abre espaço para que, na prática, o atendente terapêutico atue como um mediador entre o aluno, o ambiente, né, em contextos variados.
na escola, em casa, comunidade, né? Ajudando na generalização das aprendizagens e no desenvolvimento de habilidades sociais e comportamentais. E quando a gente fala isso, a gente acaba lembrando da análise do comportamento aplicada, né? Que é uma resistência entre muitos educadores e é uma base aparentemente clínica. Mas, enfim, a função do acompanhante especializado, ela também está lá previsto na lei Berenice Piana, né, que é a lei 12.764 de 2012, né, que se assemelha e na prática pode ser desempenhada por profissionais referidos como AT, ou até mesmo como apoio escolar. Mas as denominações, né, as atribuições variam, dependendo do contexto e de legislações infraconstitucionais, como normativas estaduais e municipais, ou até decisões judiciais, como não tem na lei muito específico, precisam de outras que normatizem esses conceitos, né? A atuação do AT, ela acaba sendo chamada de pervasiva. Lembra desse termo? A gente falou sobre esse termo lá quando a gente falou sobre o DCM-5. Ele vem com essa informação do nível de suporte dentro da deficiência intelectual, por exemplo, né? O transtorno do espectro autista também fala de suporte. A deficiência intelectual, vamos relembrar, ela tem graus de leve, moderada, grave e profunda, mas ela também pode ter a questão do suporte, que não necessariamente tem relação com os graus, né? Mas dentro do contexto que suporte ela precisaria. Então, geralmente, pessoas com deficiência intelectual mais grave para profunda, em alguns contextos de moderado, e até mesmo leve em alguns ambientes, vão precisar de um auxílio mais pontual. E seria a figura dessa pessoa, né? Do AT, por exemplo, do atendente terapêutico. E quando fala de atendente terapêutico, me parece que fica muito distante da sala de aula e se aproxima de terapia. Mas seria também esse profissional, como foi falado na lei, que é especializado, né, o acompanhante especializado, para transpor barreiras, né? Há pessoas que precisam de mais suporte que outras, e ele estaria dentro dessa dinâmica. Então, na minha visão, se dentro de um ambiente mesmo inclusivo, completamente inclusivo, pensando na inclusão total, dentro de uma sala comum, vamos dizer assim, se tivesse essa figura mais próxima para ajudá-lo a transpor barreiras muito importantes, né, sociais, comunicacionais, haveria uma viabilização maior, né, dessa inclusão. Enfim, mas isso para a gente, é uma discussão mais ampla que a gente precisa ter um tempo maior para que ela seja feita. Agora, assim, precisamos fazer uma observação crítica, né? Então, a LBI, ela lista esses profissionais de apoio, mas ela não define a formação exigida, nem as diretrizes sobre como esses profissionais devem ser contratados, preparados, supervisionados, né? Ela só cita que esses profissionais são importantes. E aí fica cada sistema de ensino, tanto público quanto privado, tendo autonomia para estabelecer esses parâmetros, né? Ou dependente dessas normas essas normas infraconstitucionais, infralegais, né, assim, que são uns decretos, parecer técnico, enfim. E dá margem a muita discussão e a falta, assim, a questões muito interpretativas, levando a judicialização de vários processos pedindo o apoio dessas pessoas dentro de vários espaços, né? Não fica muito claro.
né? O que resulta exatamente nisso, né? Uma variação da qualidade da formação também, né? Que a gente viu no decreto e a gente vai ter um momento para essa discussão, como sendo uma formação de 80 horas, por exemplo, que está previsto lá, de curso técnico para esse profissional, muito aquém daquilo que necessitaria, né? De um profissional com com todos esses, vamos dizer, essas questões muito específicas de apoio, vamos dizer assim. Então, em muitos contextos, o profissional de apoio chega à escola sem preparo adequado, e aí compromete a efetividade da inclusão e culpa, né, a própria pessoa com deficiência de não conseguir se adequar. Mas essas barreiras previstas como algo a ser superado não foram superadas. Mas é algo para a gente conversar e refletir. Então é fundamental que os educadores eles conheçam até a legislação, mas também compreendam suas lacunas para poder atuar criticamente, reivindicando as políticas de formação continuada, por exemplo, e condições reais para a inclusão, para que a inclusão aconteça de forma digna e eficaz. Então não adianta eu falar só que a lei não pensa na realidade, eu preciso dentro da minha realidade, exigir que leis que foram pensadas sejam realmente efetivadas, né? Entender que elas foram pensadas de uma forma macro e que vai ter questões muito específicas que precisam ser organizadas quando a inclusão está em curso, né? Como está acontecendo em processo. Agora tem um outro conceito aqui, o último conceito desse slide, que é as moradias inclusivas, né? E quando falamos de moradias inclusivas, estamos falando de um direito que representa um verdadeiro avanço civilizatório, que pouco se fala. Então, a Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, né, a nossa LBI, trouxe uma mudança profunda nessa perspectiva. Lá no artigo 31, lá na frente, quando vai falar de moradia, ele afirma que toda pessoa com deficiência tem o direito de escolher onde e com quem quer viver. E de não ser obrigada a viver em uma instituição, por exemplo, né? Esse princípio ele acaba sendo bem revolucionário, porque rompe com uma lógica que virou uma prática em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil, que era a institucionalização, que a gente também já conversou sobre ela. Então, por muito tempo, pessoas com deficiência, especialmente aquelas com deficiência intelectual ou múltiplas, elas eram afastadas da comunidade e colocadas em instituições, né? Muitas vezes sem escolha dela, ela não tinha como optar. E sem autonomia e sem vínculo. Era uma agressão, e a gente tem vários casos que a gente discutiu aqui em aulas passadas, né? Sobre o Holocausto brasileiro mesmo, em Barbacena, um exemplo deles. Então, a LBI vem dizer o seguinte: o lugar da pessoa com deficiência é na comunidade, com apoio quando necessário, mas vivendo de forma livre e participativa, mesmo com a falta dos seus pais, por exemplo, né? Ou se os pais não têm condições de atendê-los. Então, a moradia exclusiva seria um serviço público de acolhimento e apoio na vida independente. E faz parte da estrutura do SUAS, né, que é o Sistema Único de Assistência Social, é pensar sobre essas moradias. Então, o SUAS organiza os serviços de assistência social em todo o país e funciona de forma articulada entre a União, estados e municípios, pelo menos deveria, né? Cada um com suas responsabilidades, né? Cada um dessas esferas. No caso das moradias inclusivas, o financiamento poderia então ser da União, por meio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, por exemplo, família e combate à fome, dos estados e municípios, né, que, que financiam, né, os serviços.
e assim garantiria o funcionamento local, ou ainda poderia até ser por parcerias com entidades da sociedade civil, iniciativa privada, por exemplo. Muitas vezes que são essenciais, a gente vai ver aqui exemplos, né? Eu vou falar sobre exemplos disso, para viabilizar projetos dessa natureza. Então, na prática, o que seriam as moradias inclusivas? Né, elas são casas inseridas em bairros comuns, pensadas para pessoas com deficiências que não podem contar com uma rede de apoio familiar ou simplesmente desejam ter uma autonomia na vida adulta, por exemplo, né? Então a ideia é oferecer um ambiente de convivência comunitária, com apoio profissional contínuo, sem tirar da pessoa o direito de decidir, escolher e participar da própria vida. Não é um abrigo, entendeu? Nem uma instituição. Seria uma casa de verdade, com rotinas, vínculos, a pessoa tivesse liberdade de ir e vir. Um exemplo que pode ser dado é lá no Instituto JNG, que fica localizado no Rio de Janeiro. Né? Esse instituto ele nasceu em 2013, a partir da jornada de 3 mães, né? A Flávia, a Ana e a Mônica. Elas conheciam de perto, né, o desafio de criar filhos neurodivergentes, principalmente com deficiência intelectual, em uma sociedade que ainda não está preparada, né, para acolher essas singularidades. E aí, o nome JNG, ele vem das iniciais dos filhos, né, João, Nicolas e da Gabriela, que estavam encerrando a fase escolar, né, despertando para a vida adulta, né, e elas tiveram uma preocupação muito legítima, né, o que acontecerá com os nossos filhos quando a escola acabar? Que é uma preocupação que muitas mães têm, né? Para onde vai? Tanto é que nós temos no Centro de Educação Especial, né? Dentro do Distrito Federal, muitas pessoas que permanecem ao longo da vida nesses espaços, né? Não conseguindo sair de lá. Embora tenha, né, dentro da própria estratégia de matrícula, falando que até os 21 anos seria para o serviço, né? Depois disso, iria ser para o trabalho, algo que também a gente vai discutir aqui. Mas essas moradias inclusivas seria uma forma digna de resolver essa situação também. Então, a partir disso, né, dessa preocupação, essas mães, elas fundaram esse instituto, pensando em promover um debate sobre a vida adulta independente, né, de jovens neurodivergentes. E aí o foco seria a moradia, né, um tema que é pouquíssimo abordado no Brasil. Então, o Instituto estudou modelos de moradias inclusivas no exterior. E aí, em 2015, eles visitaram uma instituição na Inglaterra e formalizaram uma parceria para tentar adaptar o modelo no contexto brasileiro. Aí, para viabilizar a primeira moradia independente no Brasil, em 2020, formaram um grupo piloto, com 16 famílias. E em 2021, 4 famílias eles aceitaram participar. E eles usaram recursos próprios. Né? E aí, em novembro de 2021, Juliana, Manuela, Nicolas e Pedro se mudaram, seguidos por Daniel e Eduardo. Né? E é importante destacar que o Instituto não recebe repassos públicos, né? O projeto é sustentado pelas famílias e doações privadas, quando tem, mostrando um protagonismo da sociedade civil mesmo, né? E, claro, uma lacuna das políticas públicas que ainda não chegaram lá. Outro exemplo também de moradia inclusiva no Brasil vem das APAES, e tem a APAE de Curitiba, né, no Paraná,
que mantém residência em diferentes bairros da cidade. Nessas casas, adultos com deficiência intelectual e múltiplas, né, vivem em grupos, com acompanhamento profissional, aí acabam realizando tarefas do dia a dia, né, e participando da vida cultural e social da região. Essas residências, né, são mantidas com recursos públicos municipais e estaduais, nesse caso, dentro da estrutura do SUAS, e também com o apoio de entidades parceiras, como é o caso, né, do que a gente vê sobre as APAES. Agora, vale a pena fazer uma distinção importante. A moradia inclusiva não é apenas a mesma coisa que moradia acessível, né? A LBI, no artigo 32, determina que 3% das unidades habitacionais em programas públicos sejam reservadas para pessoas com deficiência, que é uma outra coisa também. Mas voltando lá, a moradia inclusiva, ela seria essa proposta de uma moradia independente dentro de um contexto comunitário. Mas existe também a possibilidade de uma moradia acessível, com transposição de barreiras físicas, por exemplo, né? Pensar nessas questões mesmo de moradias para pessoas com deficiência visual, com nanismo, né? Existe essa outra questão. Aí, voltando, no artigo 32, quando fala da moradia, ela está falando também que precisa se reservar, dentro dos programas sociais, 3% dessas unidades habitacionais para pessoas com deficiência. Então, se aplica, por exemplo, ao Minha Casa Minha Vida, um programa, né, federal que deve garantir moradias acessíveis, também adaptadas. Então, nesses casos, a adaptação dessas moradias seriam físicas: rampas, banheiros adaptados, sinalização tátil, corredores largos, entre outros ajustes que forem necessários. E no caso das pessoas com nanismo, é necessário considerar dimensões corporais específicas, bancadas mais baixas, interruptores de armários na altura adequada. Então, essas medidas são fundamentais para garantir a acessibilidade arquitetônica e o direito à moradia digna. Mas a moradia inclusiva vai além dessa infraestrutura, como eu já falei aqui, né, física. Ela traria autonomia, pertencimento, pensando nessa questão comunitária, vínculos afetivos e pensando nesse convívio humanitário e não o tempo todo terapêutico, né? É sobreviver com apoio, mas com liberdade. É sobre construir uma vida plena dentro da comunidade e não à margem dela. Por isso, as moradias inclusivas, elas são uma das expressões mais bonitas da LBI, porque elas colocam em prática a ideia de uma sociedade que reconhece o direito de todos, absolutamente de todos, a existir, né, com dignidade e pertencimento também. Elas também nos convidam a refletir uma coisa: que tipo de cidade queremos construir? Né? Uma cidade hoje que ainda é muito para quem é típico, quem é uma pessoa sem características que as inúmeras barreiras impedem da sua participação plena. Então, um outro questionamento: uma sociedade que segrega, uma sociedade que acolhe e que convive com a diferença, né? Que tipo de sociedade a gente quer? Uma cidade onde o vizinho com deficiência não mora longe, mas mora ao lado, compartilhando os mesmos espaços, direitos e sonhos, mas não excluídos e enclausurados dentro da sua casa também. Esse é o verdadeiro espírito da moradia inclusiva, né? Transformar o lugar de morar em um espaço de cidadania, de vínculo, de liberdade compartilhada. Então, esses conceitos que a gente falou aqui são mais do que técnicos, são instrumentos de transformação social. Né? Então, a inclusão, ela não deve ser vista como obrigação legal, mas como ética e cidadania. Então, não existe possibilidade realmente de inclusão e a gente não percebe isso como algo possível dentro da nossa realidade, porque não se pensa na acessibilidade, não se constrói as coisas pensando num desenho universal, em tecnologias assistivas, em transposição de barreiras, que são algo para se fazer de forma personalizada, em adequações razoáveis
né? Não é para garantir, não é para fazer o mínimo, mas para garantir que essas pessoas possam, sem onerar muito, né, que elas possam ter acesso aos contextos sociais, mesmo que seja necessário um profissional de apoio, né, que não seja só seus familiares, que também passam a ter características muito próprias de exclusão e sendo excluídos, né, do processo civilizatório, porque eles ficam com cuidado ali o tempo inteiro e a sociedade ela não ajuda a assumir essa responsabilidade. E não tem moradias dignas e acessíveis, que é um dos nossos direitos, né, como ser humano dentro do espaço dentro do espaço comum, né, dentro do Brasil, por exemplo, dentro da nação. Vamos falar então agora sobre o capítulo 2, que aprofunda os direitos fundamentais, ou seja, aqueles que garantem a plena cidadania e a igualdade real das pessoas com deficiência na sociedade, né? Então, lá no artigo 4º, que é um artigo muito importante, ele afirma o direito à igualdade de oportunidades e à não discriminação. Então, isso significa que nenhuma pessoa pode ser tratada de forma diferente, excluída ou privada de um direito por causa da deficiência. E aí cabe a nós entender o que é ser tratado diferente, no sentido de não acesso aos contextos sociais, em razão da sua deficiência. Mas se propõe equidade, né? Significa, então, pensar naqueles princípios anteriores de transposição de barreiras, né? Para que isso aconteça. Então, quando eu penso em negar adaptações razoáveis ou recursos de tecnologia assistiva, isso também seria uma forma de discriminação. Ou seja, não basta permitir o acesso, pode ir lá, né? É preciso garantir as condições reais para que as pessoas possam exercer esses seus direitos de forma autônoma e em igualdade com os demais, né? Um exemplo prático seria um aluno surdo não ter um intérprete de Libras na escola. Há uma situação de discriminação aí. Da mesma forma, uma pessoa com deficiência física que não consegue acessar um prédio público por falta de rampas também, né? Está sendo discriminada. Não, você pode então ir para as repartições, você pode fazer a sua matrícula, você tem direito a isso, mas não te dão condições reais, né? De fazer essa participação acontecer. E aí vem sempre o discurso, né? Inclusão não existe, inclusão não existe, não é possível, mas a gente não cobra que a acessibilidade ocorra. O artigo 5º, ele trata da proteção contra abusos, violência e negligência, né? Que a gente vai falar depois, né? Então a LBI deixa claro que a pessoa com deficiência, ela tem direito à integridade física, psíquica e moral, o que inclui estar protegida de qualquer forma de exploração, seja ela sexual, abandono, maus tratos, seja dentro de casa, instituições ou espaços públicos, por exemplo. Aqui a lei reconhece que a violência contra as pessoas com deficiência, muitas vezes, ela é silenciosa e invisível. E por isso exige mecanismos de denúncias e acompanhamento, porque são pessoas que, em razão das suas características, podem estar em situação de fragilidade. Lá no artigo 6º, ela traz uma mudança histórica ao garantir a plena capacidade civil. A gente vai falar bastante disso lá para frente também, né? Que seria, independente do grau de deficiência, né, a pessoa é reconhecida como sujeito de direitos. Ele pode, então, casar, né, ter os status da vida civil, casar, constituir família, adotar filhos, firmar contratos, administrar bens, tomar decisões sobre sua própria vida. Porque antes
da LBI, né, o próprio Código Civil, ele considerava muitas pessoas com deficiência, principalmente as intelectuais múltiplas, né, como absolutamente incapazes, retirando delas o direito de decidir sobre si mesmas, né, e aí submetia-as de forma automática à curatela. Ou seja, agora a deficiência por si só não é motivo para limitar a autonomia de ninguém, por ser deficiente, né? Mas a gente vai falar lá na frente que existem substitutivos para essa condição de amparo legal, caso elas precisem também de apoio jurídico. O artigo 7º, ele estabelece o dever legal de comunicar qualquer violação de direitos. Isso significa que qualquer pessoa, seja vizinho, professor, profissional de saúde ou servidor público, por exemplo, tem a obrigação de denunciar ao Ministério Público ou às autoridades competentes, né? Qualquer uma, quando identificar a situação de abuso, negligência, discriminação contra uma pessoa com deficiência, né? Então, essa previsão fortalece a rede de proteção e evita que situações de violação fiquem invisibilizadas. O artigo 8º e o 9º, eles asseguram prioridade de atendimento às pessoas com deficiência em diversos contextos, né? Nos serviços públicos e privados, lá no transporte, no acesso a programas sociais e até na tramitação de processos judiciais. Essa prioridade é uma forma de compensar as barreiras que a sociedade ainda impõe, né, e garantir que o exercício dos direitos seja efetivo, porque aqui, né, está na letra da lei, mas se não tiver celeridade para esses, porque quase tudo tem que ser judicializado, né, a lei está aí, mas você tem que judicializar para que ela se cumpra, e se for moroso, né, no tempo da lei, esse direito básico, mínimo, pode ser violado. Então, por exemplo, uma pessoa com deficiência que entra com processo na justiça tem o direito à tramitação prioritária. Significa que seu caso ele deve ser analisado com mais rapidez do que os demais. Isso evita que situações de vulnerabilidade sejam agravadas, né, pela demora judicial, questões de saúde ou outras questões de terapia, por exemplo, né, que deveria ser precoce, embora previsto em lei, muitas vezes precisa ser colocado de forma judicial. E alguns conceitos merecem ser esclarecidos, né? Como capacidade civil, que a gente falou, né? Que significa que a pessoa pode exercer sozinha todos os seus atos civis que eu já falei, comprar, vender, assinar contratos, escolher tratamentos médicos, sem precisar de autorização judicial, a gente vai falar lá para frente, ou de um curador, apenas e simplesmente por ter uma deficiência, né? E aí, caso ela precise de apoio, como eu falei, existe a tomada de decisão apoiada, tentativa de preservar a autonomia e a vontade da pessoa, né? E tem a tramitação legal que seria prioritária, aliás, que seria um andamento mais célere dos processos judiciais. Então, o capítulo 2 da LBI, acaba nos mostrando que a inclusão não se constrói com compaixão, não é isso, né? Que seria um tipo de capacitismo benevolente, mas com justiça. Não se trata de ajudar por dó, né? Mas de assegurar direitos. A lei parte do princípio que todas as pessoas têm igual dignidade e capacidade para participar da vida em sociedade. E cabe ao Estado, às instituições e cada um de nós, né? Remover as barreiras que ainda impedem essa participação plena. Vamos seguir aqui do direito à vida e do direito à habitação e à reabilitação. Só relembrando que quando tiver com 1 hora e pouquinho de gravação, eu vou interromper e continuar uma gravação posterior
para que eu possa conseguir colocar essa gravação dentro do YouTube e dentro da nossa plataforma, para que vocês tenham acesso. Então, a Lei Brasileira de Inclusão, ela dedica atenção especial ao direito à vida e à autonomia. Ela reconhece que a inclusão plena vai além da presença física, seria a matrícula, por exemplo. Ela envolve participação efetiva, né, decisão consciente e respeito à dignidade da pessoa. Lá no artigo 10, ele estabelece proteção reforçada em situações de risco, emergência ou calamidade. Então, ele garante que pessoas com deficiência recebam atenção prioritária e adequada quando tiver desastres naturais, acidentes ou crises sanitárias, sem serem deixadas à margem, né? Então, elas, já pensando que o social precisa proteger as fragilidades quando existirem. O artigo 11º ao 13º, ele reforça o respeito à autonomia da pessoa. Ele assegura que nenhum tratamento, intervenção terapêutica ou institucionalização pode ser imposto sem consentimento, né? Mesmo nos casos da curatela. Quando outra pessoa auxilia, né, legalmente na tomada de decisão, por exemplo. A LBI, ela garante que a pessoa com deficiência, ela continue participando ativamente das escolhas que dizem respeito à sua própria vida. O conceito de consentimento livre e esclarecido, nesse caso aqui, é central. A pessoa deve compreender plenamente qualquer procedimento e concordar com ele de forma informada, voluntária. Por exemplo, um jovem com deficiência intelectual que precisa iniciar um tratamento de saúde. Ele deve receber explicações sobre esse procedimento, bem claras, materiais acessíveis e tempo suficiente para decidir. Ele tem esse direito, mesmo que ele tenha deficiência intelectual. No campo da habilitação e reabilitação, né? A LBI também, a gente vai ter lá no capítulo 2, né? Ela estabelece processos precoces, multidisciplinares, integrados às políticas públicas, né? Reconhecendo que a inclusão depende de articulação entre saúde, educação, trabalho, transporte, cultura e lazer, intersetoriais, que a gente fala bastante, que nos decretos falam, mas que na prática ainda existem várias lacunas. O artigo 15, ele prevê que esses processos envolvam equipes multiprofissionais, iniciando o quanto antes, né, para promover habilidades, autonomia e participação social. Então, tem que ser de forma precoce, o quanto antes, acesso a esses serviços. No artigo 16, assegura a adaptação de método, a acessibilidade plena, uso de tecnologia assistiva, formação continuada de profissionais, para que tudo isso seja possível, né? Garantindo o atendimento personalizado, removendo barreiras físicas, comunicacionais ou atitudinais para aquela pessoa, de forma personalizada. O artigo 17, ele enfatiza a integração entre o SUA, né, o Serviço Único de Assistência Social, e o SUS, que é o Serviço Único de Saúde, que seria responsável por garantir acesso universal e gratuito a serviços de saúde, incluindo prevenção, promoção de saúde, a reabilitação, terapias especializadas, enquanto o SUAS, ele oferece proteção e apoio social, cuidado de aspectos familiares, comunitários, de vulnerabilidade social. Na prática, essa integração permitiria que o serviço de reabilitação do SUS, como fisioterapia ou terapia ocupacional, seja articulado com o SUAS, garantindo, por exemplo, transporte acessível até a clínica, acompanhamento domiciliar por assistentes sociais e apoio da família, né, promovendo uma inclusão plena.
Além disso, né, a LBI assegura que o acesso à educação, transporte, cultura, lazer e trabalho, ele seja sempre acompanhado de informação acessível, recursos adaptados, que a gente já falou, e suporte profissional. Então, reiterando essas informações. Que, por exemplo, um adolescente com deficiência visual que frequenta escola regular, ele pode contar com tecnologia assistiva, deveria poder contar, né, fornecida pelo SUS, apoio do SUAS para o transporte seguro para as instituições escolares, né, e um acompanhamento social, além de lá dentro da escola ter um intérprete de Libras, ou profissional de apoio escolar, se for o caso, conforme a necessidade dele. Então, seria a articulação de todos esses serviços para garantir a inclusão plena. Esses artigos, então, deixam bem claro que a inclusão não se resume à presença física. Trata-se de uma participação ativa, autônoma e com protagonismo, né? Pensando no suporte adequado em todos os contextos da vida da pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência passa a ser, então, nesse caso, protagonista de sua própria história. E aí exerceria as suas escolhas informadas, né, desenvolvendo habilidades e ocupando os espaços da sociedade conforme ela tem o direito, como qualquer cidadão. Então, vamos falar sobre o próximo slide. Vamos interromper essa gravação e continuaremos após esse slide com outra gravação. Vamos falar então sobre o capítulo 3, o direito à saúde. Conforme está na LBI, o direito à saúde é integral, universal, igualitário, ou seja, deve ser assegurado a todas as pessoas com deficiência em todos os níveis de atenção do SUS. Isso não é apenas uma formalidade, trata-se de um compromisso ético e social que reconhece a autonomia, a dignidade e as necessidades específicas de cada pessoa. Então, a lei estabelece que a pessoa com deficiência deve participar ativamente na formação das políticas de saúde, o que significa que ela tem o direito de opinar, de contribuir sobre como o serviço, né, vai ser organizado, por exemplo, e oferecidos. Além disso, os profissionais de saúde, eles devem passar por capacitação contínua, assim como os da educação, treinamento permanente, para atender às demandas específicas, incluindo conhecimento sobre tecnologias assistivas também, adaptações de procedimentos, sobre comunicação acessível, então para todos os contextos sociais, e a saúde não seria diferente. Entre as ações garantidas, a LBI prevê o diagnóstico precoce e a intervenção multidisciplinar como foco, né? E aí ela garantiria que as necessidades da pessoa sejam identificadas primeiro e rapidamente tratadas por uma equipe integrada. Os serviços de habilitação e reabilitação e atendimento domiciliar devem estar disponíveis e procurando promover uma autonomia e a continuidade do trabalho. Então, a LBI, ela inclui o acesso à saúde, também, por exemplo, sexual, reprodutiva. E aí ela tem que fazer parte das campanhas de vacinação, distribuição de órteses, próteses de medicamento, assegurar que todos esses serviços sejam acessíveis também em instituições privadas que sejam conveniadas com o SUS, por exemplo. É importante entender, nesse caso, termos como compulsoriamente. No caso da notificação da violência, que também está previsto nos artigos aqui, qualquer caso de violência contra a pessoa com deficiência deve ser registrado e investigado obrigatoriamente, sem depender da iniciativa da vítima ou de terceiros.
Então, lá no artigo 19, trata de prevenção, acompanhamento, gestação e triagem neonatal, e os artigos 20 a 23 garantem que planos de saúde não podem discriminar ou cobrar valores diferenciados, e assegurar os direitos acompanhantes durante as internações também. Nós temos lá no artigo 24 e 25 que exigem acessibilidade física, comunicacional, nos serviços, e lá no artigo 26 estabelece a obrigatoriedade da notificação da violência. Então, portanto, a LBI não trata apenas de acesso a serviços de saúde aqui nesse capítulo. Ela pensa na dignidade mesmo, na participação e na proteção integral. Assim como a saúde exige condições dignas, o direito à educação representa o outro pilar, né, central da inclusão e da autonomia, que é o que a gente vai falar na próxima gravação.